Hoje teve encontro, não por telefone esse, do presidente Lula e do presidente da Câmara, Arthur Lira. A relação não tá boa, também não tá fácil a vida. Na verdade, mais do Lula pro Lira do que ao contrário, né? Na verdade, o Lula depende mais do Lira do que ao contrário. Mas, e aí, inclusive em entrevista, eles se encontraram, tá, hoje mais cedo, em entrevista à CNN, o presidente da Câmara disse que o encontro com o presidente foi para fazer uma arrumação mais efetiva da base do governo na Câmara. O governo precisa se mobilizar, a articulação precisa estar mais atenta. Penso que nessas discussões, o governo vai, a partir de hoje, com a presença do presidente Lula, ter uma participação maior na construção dessa base mais sólida. Bom, tem vários trechos, mas aí vamos parar por aí. O que na visão de Arthur Lira, e aí vocês que me digam, tipo, pode ser a construção de uma base mais sólida? O que significa? Mais articulação, as emendas nos tempos que eles querem, apesar de ser um mecanismo, né, legal. O que é? Ou querem um aceno também, porque às vezes o presidente Lula não tá dando tanta moral, digamos assim, para falar o português mais claro. É isso? Tá ou é tudo? Não, é tudo, né? Tá um jogo ali de olha... Ninguém quer esticar a corda a ponto de romper a corda. Mas ninguém quer ceder totalmente, exato, né? Mas ela tá tensionada, tá super tensionada. Disputa, né? de poder explícita. Exato. O que aconteceu é isso. A Câmara, né, o Congresso como um todo, e em especial a Câmara dos Deputados, com Arthur Lira, diante de tudo que aconteceu no fluxo de dinheiro do governo para as bases, na liberação de emendas, ele se tornou uma das figuras mais poderosas, não só da política hoje, mas do passado recente aqui. Né? Poucos presidentes da Câmara tiveram tanto poder quanto ele, se é que algum chegou a ter esse poder todo. Que Bolsonaro ficou refém, né, dele praticamente. Exato, e foi isso. Durante o governo Bolsonaro, não houve essa tensão com o Arthur Lira, porque simplesmente o governo... Porque havia ali todo o mecanismo que a gente convencionou chamado do orçamento secreto, que era o Congresso que fazia essa deliberação de quem vai receber, quando e como. Cuidar do fluxo. O Lira mas o Senado também. O Rodrigo Pacheco também. Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, essa associação também tem muito a ver com esse mecanismo. Uhum. Né? Tanto que a gente está vendo toda essa conversa, né? Essa entrevista de hoje, como a gente brinca no jargão de redação, chuva de leads, né? Várias notícias importantes. Um outro ponto que Arthur Lira deixou claro é em relação a medidas provisórias. Para o governo, olha, tem que conversar com Arthur Lira e com Rodrigo Pacheco antes de editar a medida provisória, senão vai voltar, não vai virar lei. Isso mostra que aquela relação Lira e Pacheco que estava mais tensa deu uma azeitadinha ali de algumas semanas para cá, principalmente depois daquela reunião que teve na casa oficial do Rodrigo Pacheco em Brasília, que esteve Arthur Lira, uma série de empresários, várias lideranças políticas, quando estavam discutindo o arcabouço fiscal, mas também falaram de reforma tributária, ou seja. Mas o fato a relação do governo com o Congresso Nacional, ela mudou essa dinâmica dos últimos anos, e o governo atual está com muita dificuldade de aceitar. Eu não acho que ele não entenda. Ele entende, ele sabe o que está acontecendo, só que não está aceitando e está indo até onde dá. Então vai chegar esses momentos que vai precisar, senta, vamos conversar, é assim, assado, senão as coisas não vão andar. Porque, é uma moeda de troca, né? Exato. Não, só para concluir, a medida provisória ali da estrutura dos ministérios, que por um lado esvaziou a área ambiental da Marina Silva, também mexeu um pouquinho ali no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é de interesse da bancada ruralista, etc. Por outro, o governo conseguiu manter outras coisas que ele queria. Por exemplo, não voltar à Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA, que tem um histórico de uso político, inclusive com algumas questões de corrupção, etc. Enfim, então... É isso. O poder de barganha do presidente em relação ao Congresso está muito menor, e isso é um processo que vem de anos. Agora, eu ouvi o Otávio Guedes, antes de passar a bola para você, Luciana, o Otávio Guedes da Globo News falando assim, eu achei interessante o termo que ele usou. O Lira, ele é motorista de Uber.
ele cobra por corrida. Ou seja, é uma cobrança por votação. Achei interessante essa frase, acho que faz todo sentido. E exatamente, é uma cobrança que envolve as emendas, é uma cobrança que envolve cargos, ministérios. Agora está havendo uma conversa do Lira com o Alcolumbre para negociar, inclusive já chegando num acordo que o Lira vai ajudar a decidir quem é que vai ocupar os ministérios hoje, por exemplo, do turismo, não sei quais outros que estão turismo, pode ser com a União Brasil. Mas turismo né? Então o Lira do PP tá de olho nos ministérios da União Brasil, ou de achar pelo menos um nome que seja do agrado dele também, né? Exato. Que foram aquelas indicações que tinha a digital do Davi Alcolumbre, do Senado, ex-presidente do Senado, que quer voltar a ser presidente do Senado, só que a articulação que ele fez para indicar os nomes, prometendo votos no Congresso, não se concretizou. Primeiro porque a União Brasil é uma salada ali, ainda são dois partidos diferentes que ainda estão tentando se entender, que dirá se entender com um governo que é do campo da esquerda, sendo que o DEM é do campo da direita. Não, então uma esquizofrenia ali, né? Exato. Agora, no mais, o resumo é: eu fico boba de ver como a gente tem um Congresso Nacional. Eu fui correspondente em Brasília também 2 anos, em que essa negociação é explícita e que a população fica ali assistindo isso e assim, não é, nós vamos votar porque é de interesse da população, porque é importante para o país. Não, eu vou votar se me atender. E a coisa é dita assim, para qualquer um. Não interessa se é importante para o país, não interessa se é urgente, não interessa. Se não atender ao que eu quero, ou ao que o meu grupo quer, eu não vou votar. Então é demais, né? Isso acontece, né, mas vamos lá, acho que tem que ser um pouquinho, só ponderar uma questão. Algumas questões, por exemplo, a nova regra fiscal, isso nem entrou em discussão de que poderia ficar de fora. Né? Mas outras questões que têm impactos e que têm diferentes interesses em jogo, por exemplo, que também foi uma coisa anunciada hoje, aquela medida provisória que eles enfiaram um jabuti da Mata Atlântica. Sim. E que na saída ali o governo falou, vai vetar, e o governo confirmou hoje que vai vetar. A grande questão é, e depois? O veto pode cair. Sim, volta para o Congresso. Volta para o Congresso. A visão que se tem do ponto de vista ambiental é de que é muito ruim esse dispositivo. Mas tem uma série de interesses que defendem esse dispositivo. Né? Eu concordo contigo que a classe política em geral, ela vai olhar em cima dos interesses dela. A grande questão é fazer, por exemplo, é claro que tem deputado e tem senador que vai lá quer negociar emenda para fazer esquema, porque tem conluio com uma empreiteirazinha, assim, não vamos ser ingênuos quanto a isso. Mas a grande questão é conseguir fazer com que, se esse parlamentar tiver no reduto dele de fato, olha, está precisando de uma reforma no posto de saúde, na escola da região, o desafio, né, da política, a beleza ou a feiura da política, se você faz um uso desse mecanismo, que todo mundo ganha, inclusive a população, Sim. ou não. Ou todo mundo ganha menos a população. Esse que é o desafio. E aí a nossa responsabilidade enquanto população, e nós ainda mais enquanto jornalistas, é olhar essa situação, apontar quando é feio, mas também reconhecer que pode ser bonito. Sem dúvida. Né? Agora, é um instrumento necessário, inclusive, né? Só mais um trecho dessa entrevista que o presidente da Câmara deu para CNN. O presidente da Câmara disse que não há queda de braço com Lula. Nosso papel é de ser facilitador, desmistificar essa queda de braço constante entre Lula e Lira e Lula. Isso não existe. O governo não teve nenhum ato arredio de nossa parte, nenhum tipo de imputação de derrotas em matérias importantes. E aí a gente lembra, né? A gente estava falando da medida provisória da reestruturação dos ministérios e lembra o sufoco que foi a semana passada para passar na Câmara, né? Ele falou também que se não passasse, o governo é que dormiu no ponto e não... Porque o governo, né, segundo o Arthur Lira, demorou para se articular, né? Então, eles que tinham que ter articulado e fortalecido essa base antes. E aí a gente fica pensando, né?
como ter governabilidade a partir disso, a partir de um momento como esse, né? A gente estava falando já dessa dificuldade que o executivo tem em lidar com o legislativo, que eles consigam trabalhar em comum acordo. É claro que tem que ter oposição e tem que ter uma discussão no legislativo. Isso faz parte do nosso sistema democrático. Agora, não tem que virar essa queda de braço ou essa coisa assim meio de chantagem mesmo, né? Exato. Olha, eu acho que tem alguns dos recados que Arthur Lira passou nessa entrevista, né? Primeiro deles, não adianta o governo dar murro em ponta de faca. E aí o recado para o governo é um pouco nessa linha. Por exemplo, não cooperar. Mas não só isso, mas não brigar com os fatos. Por exemplo, marco legal do saneamento. O Congresso aprovou na legislatura passada todo um regramento que foi bem recebido pelo setor de saneamento. E aí tem as pressões e interesses paroquiais de alguns políticos e que o governo comprou essa tese. E aí tentou forçar com um decreto. Mas tomou um vareio. O Congresso falou não. Mas é o famoso pediu, né? Pediu, exato. Foi um pouco isso. Pediu para levar o gol. Então, e nem entrando no mérito se vale ou não vale. Não estou discutindo, não estou tomando partido mas já pró foi também contra. querendo medir força do outro lado, né? E talvez tenha até sido um ponto que o governo, olha, vamos ver se vai dar certo pra gente sentir. E pau, tomou. Começou mal, né? Eu tava em Brasília no dia em que foi votado a derrubada do decreto. E tava assim, tava nítido, tava no ar ali, assim, sabe aquela coisa, né? Você já, né, Luciana, você já viu o plenário da Câmara, você sente ali, assim, fica uma coisa que não, fala, e é uma coisa até dos parlamentares, né, falarem assim, mas gente, o que ele tá querendo, né? Assim, é uma coisa quase, não é nem corporativista, porque eu acho que não é nem essa palavra. Mas assim, mas a gente discutiu isso e aprovou, o que é? Que vai na canetada quer tentar mudar, né? A questão agora, eu acho que a grande questão é ver se essa conversa hoje com o Lira, se isso vai ser o início de uma virada de página, de uma relação melhor, de uma articulação melhor. O Lira estava pedindo também, ele não quer mais várias pessoas, ele acha que tinha que ser só um articulador, um interlocutor do presidente ali com... um que fale e que cumpra os acordos, que esse é o problema. Mas o que falam também é que não estão dando a caneta pro Padilha, né? Não estão dando as circunstâncias para ele conseguir fazer o que ele promete, né? Acho que é isso também. E assim, a situação não tá fácil e a impressão que dá é que o governo tá atravessando a rua para escorregar na casca de banana, né? Por exemplo, semana passada acho que foi uma das piores, se não a pior semana para o governo. Em termos de coisas que o próprio governo fez contra si. E ali toda aquela mesura de receber o Maduro do jeito que recebeu, ali foi tiro no pé. Tem uma série de pesquisas de repercussão em rede social, de operação, enfim. Né? Mas, por exemplo, fim de semana, aí o ministro da Casa Civil, que também ali tem toda uma responsabilidade, que está no Palácio do Planalto, sem entrar no mérito do que ele quis fazer de crítica em relação ao quanto a classe política se distancia da vida da população, meio na linha do que a gente estava falando, que de fato Brasília se afasta, né, de uma ilha da fantasia. Mas aí ele virar e dizer que é uma ilha da fantasia não tem o menor cabimento. Sabe, se o cara é ministro, tá em Brasília, no Palácio do Planalto, cuidando das relações do governo com o executivo, que não estão fáceis, com o Congresso, não tá fácil. Você vai lá e comete uma gafe dessa, entendeu? Então, todos os recados do Lira foi, olha, a situação é difícil, o jogo tá duro, então joga direito. Né? Se você jogar errado, é que não vai dar certo mesmo. Se organizar direitinho, todo mundo aprova. Exato. Olha, se você botar o zagueiro na zaga, o meio-campo no meio-campo, o teu melhor artilheiro pra fazer gol, pode ser que você ganhe o jogo, pode ser que você empate. Mas se você botar o atacante na defesa e querer que o volante faça um gol de placa, não vai dar errado. Querer botar o goleiro para cobrar a lateral vai dar errado. E ele até falou isso, né? Na semana passada ele chegou a dizer que havia uma insatisfação generalizada na Câmara e também possivelmente no Senado com a falta de articulação política do governo federal. É isso que também é só uma questão Lira ou é uma insatisfação dos parlamentares? É geral. Só muda o estilo.
Só muda o estilo, né? É, porque o Lula realmente ele não tem, ele estava com esse foco mais internacional. E agora eu acho que pode ser que isso mude. Então ele não estava recebendo parlamentares que gostam de ir ali conversar com o presidente, que gostam de contar para os colegas, olha, o presidente falou, estive com o presidente, né? Tudo isso faz parte, mas eu acho que talvez ele estivesse, não sei, mais imbuído aí dessa questão de ser o Prêmio Nobel da Paz, né? Se metendo em questões lá de Ucrânia e Rússia, do que preocupado aqui com o Congresso. Talvez agora, depois de tudo isso, depois dessa vergonha da semana passada, dessa tensão, quem sabe isso o presidente tenha entendido aí de que ele precisa voltar ao velho Lula, né? Aquele cara que era o grande articulador político, que ele é mesmo, de fato, né? Que ele volte a exercer isso, né? Tem umas histórias, eu lembrei, você contando isso, Luciano, eu lembrei de uma história que é ainda do governo Fernando Henrique, na negociação ali, se eu não me engano, da emenda da reeleição. E que aí os articuladores dele falam, olha, tem um deputado do interior do estado X, um cara de baixo clero, nada muito importante, ninguém sabia nem direito o nome, elas falam, olha, ele não vai mudar o voto dele, a não ser que vá jantar com o presidente. E aí uma hora o Fernando Henrique fala, tá bom, vai, eu vou receber ele para jantar. E aí ficou 2 horas lá no Palácio da Alvorada, aquela coisa, tal. Acaba o jantar, o tal do deputado fala, não, presidente, pode contar com o meu voto, porque o senhor sabe, né? Depois que 2 estadistas conversam como nós, fica tudo mais fácil. É isso. Isso, né? E isso, você perguntou, né, se é uma coisa do Congresso. É do Congresso como um todo. A diferença é o estilo. A Câmara, e em especial o presidente da Câmara, Arthur Lira, eles são mais incisivos, eles são mais jogo duro, né? É mais faca na bota, é mais sangue nos olhos. Pé na porta. O Rodrigo Pacheco e alguns senadores que são mais políticos mais experientes, alguns já até mais velhos, são mais suaves, vão mais do semana, mas não estão felizes. Aliviando, também. Teve um senador que me falou uma vez, olha, do lado de lá estão botando a faca no pescoço. A gente está tratando bem. Só que o governo só vai com pão de ló para lá, eu também quero. É isso, tem que saber dosar. E acho que você matou a charada, Luciano. O Lula ficou muito focado nessa política externa. Tem mais uma viagem agora para a França no fim de junho. Vai ser recebido pelo Macron nessa discussão do sistema financeiro internacional, etc. Mas tem uma demanda dele estar aqui mais presente na parte chata, né, do trabalho de ser presidente da República. Está tendo que fazer, né? Tratar com fora é bem mais fácil, né? Mais fácil, mas fez um monte de... eu ia falar de cagada, mas eu falei, não posso falar isso, mas é um podcast, não posso. Então é um monte de cagada, né? Muitas. É impressionante. O atravessar a rua para escorregar na casa de banana começou pode ser sintetizado como cagada. Você pode ficar, é que o Yuri, bom, a Luciana, não sei se ela já se libertou dessa alma, né? Mas é porque TV você fala assim, não vou falar palavrão, não posso falar. Aliás, teve alguém que me chamou a atenção. Me chamou a atenção esses dias, uma moça que me acompanhava na CNN, ela falou assim, te acho competente, um monte de elogio, mas não fala palavrão. Aí eu falei, nossa, mas estava assim tão libertador pra mim falar palavrão. Brincadeira, gente, eu evito falar, mas às vezes sai, porque quem me conhece... Às vezes não há palavra melhor. Não há palavra, é uma libertação mesmo falar, e eu falo desde que eu sou criança, assim, meus pais tentaram me impedir, porque ninguém lá em casa falava, e eu falo desde que eu sou... Você introduziu neologismo na família. Novo vocabulário. Não, fina, né? Educada, aquela coisa maravilhosa. Mas, enfim. Não, e aí, só terminando essa questão da política internacional, começou com a guerra na Ucrânia, depois teve essa história do Maduro. Então, assim, nossa, um monte de bola fora, para dizer o mínimo, né? Porque essas duas questões foram bastante importantes e ruins, né? Do ponto de vista de repercussão negativa para o governo internacionalmente falando.